Vamos falar agora de história que será lembrada assim para sempre, que também não pode se repetir, que é a história desses bandidos que estavam roubando o país aí até o dia 31 de dezembro do último ano, que é o governo Bolsonaro. Olha, bomba do Tribunal de Contas da União. Eu falei ontem, olha gente, vai começar a aparecer prova contra o Bolsonaro, porque a investigação vai perder o sigilo. Tem uma investigação na Polícia Federal e tem uma investigação no Tribunal de Contas da União, são duas investigações distintas. São agentes diferentes, são pessoas diferentes investigando mais ou menos a mesma coisa. A Polícia Federal está investigando um escopo maior, está investigando todos os crimes. O Tribunal de Contas da União está investigando as joias sauditas. Ok. No caso da Polícia Federal, a gente fica sabendo de algumas informações, porque quando tem operação de busca e apreensão ou uma prisão, algum relatório sempre é tornado público, ou a decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão pública que tem ali a fundamentação. E aí, pela fundamentação, aparecem provas e tudo mais, mas aparece ali só aquilo que os policiais deixam aparecer para que não prejudique as investigações. No caso do TCU, a investigação já terminou. Então vai a julgamento. Indo a julgamento, a investigação toda se abre. E agora, uma partezinha já foi tornada pública pelo próprio TCU. O Tribunal de Contas da União identificou 128 joias, presentes, valiosos, considerados aí super valiosos, que o Bolsonaro recebeu e não devolveu. Então a coisa vai ficar ruim, porque a tendência é que já nessa semana o Tribunal de Contas da União mande o Bolsonaro devolver essas joias. Vou te mostrar aqui foto de algumas. Entre as joias está este relógio aqui, que vale algumas dezenas de milhares de dólares, Patek Philippe, mas também estão o estojo, estão as joias da Michelle e tudo mais. No total, o Tribunal de Contas da União descobriu o seguinte: o Bolsonaro recebeu 240 presentes de chefes estrangeiros, que dá para saber, fora o que entrou aí ilegalmente na mala dos bandidos do governo Bolsonaro. Tá. Desses 240 presentes, o Bolsonaro se apropriou de 111 sem nenhuma justificativa. Falou, é meu. Colocou no acervo e falou que era dele. Outros 17, o Bolsonaro também se apropriou e tem altíssimo valor comercial. Altíssimo. Entre eles estão o estúdio de joias de 17 milhões de reais. Que eu fico pasmo como a imprensa fala desse estojo e não faz o parênteses, que só sabemos que existe porque a Receita Federal pegou na mala do ministro do Bolsonaro, o almirante, lembre-se sempre, militar, Bento Albuquerque, bandido, que estava ali fazendo muamba com joias. Se não, essas joias de 17 milhões de reais não estariam nessa lista, a gente não saberia delas. E aí fazer a pergunta, quantas outras joias como essa não entraram ilegalmente numa das mais de 120 viagens que esse bandido desse ex-ministro aí do Bolsonaro fez aos países árabes? Quantas? Se em uma mochilinha tinha 17 milhões, o que tinham nas malas e malas e malas que ele trazia para o Brasil? Já que cada vez que ele ia com uma mala e voltava com 3 ou 4. Cara, bandido da pior espécie, velho. Era propina pesada. A refinaria foi entregue por 11 bilhões abaixo do valor de mercado. Vocês acham que a propina foi só de 17 milhões? Pois bem, então o Tribunal de Contas da União já analisou isso tudo, fez até um relatório muito bem feito sobre isso aqui, colocando todos os pontos, alguns dos pontos. Os objetos deveriam ter ido todos para a União. Não deveriam ficar com o Bolsonaro, eles não se revestem da característica de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo presidente da República. Tá? O TCU diz que o Bolsonaro recebeu 9.158 presentes. 295 foram dados por autoridades, não por chefes de Estado, mas aí autoridades. 240 foram incorporados ao patrimônio privado de Bolsonaro e 55 ao da União. Tá, aí 111 indevidamente, desses aí, e 17 com altíssimo valor comercial. O Bolsonaro também não apresentou nenhuma justificativa para se apropriar dos presentes. E o advogado do Bolsonaro, que era o second dele, Fábio Weingarten, disse que Bolsonaro jamais teve qualquer ingerência na classificação de presentes. O Weingarten vai contar todas as provas do TCU e da Polícia Federal, né? É um negócio incrível. O Tribunal de Contas da União foca na investigação não nos crimes, mas no valor dos presentes que o Bolsonaro se apropriou, em quais são esses presentes, em quais circunstâncias foram recebidos e se há mais presentes. No relatório está esse relógio que eu te mostrei, por exemplo. Está um colar de joias, por exemplo. Já a Polícia Federal foca o quê? Em tudo isso, obviamente, mas principalmente no crime. A Polícia Federal tem que saber quais são os presentes para saber o tamanho do crime, para depois a Justiça poder calcular a pena correta para o crime.
Mas a Polícia Federal foca quais são os crimes, como foi feito, quem conversou com quem, como foi feita a operação de venda, a operação de resgate. O TCU não é. O que foi? Qual foi o prejuízo aí para a União? Lembre-se, é o Tribunal de Contas. Qual foi o prejuízo? Qual vai ser a multa que o Bolsonaro vai pagar? Então o TCU já solta essa bomba aí nova, não sabemos o número de presentes, é o que temos até agora, ao mesmo tempo em que abre um novo processo para que investigue aí todas essas joias. Então isso aí já é a primeira coisa desse novo processo. Lembre-se, esse processo muito provavelmente vai acabar correndo não em sigilo, mas abertamente. Por quê? Porque o processo das joias sauditas que está em sigilo, o ministro bolsonarista que foi sorteado como relator está sendo alvo aí de inúmeras críticas no TCU. Os ministros já querem ver a queda dele. Já tem gente em Brasília falando que esse cara tem que sofrer impeachment, era golpista, aí agora como relator aí pode estar ajudando o Bolsonaro nesse caso, então esse cara não pode ficar no TCU muito tempo. Já estão falando isso aí abertamente em Brasília. Enquanto isso, o Bolsonaro foi avisado o seguinte, olha, o Cid realmente mostrou ali prova cabal para a polícia te prender. Avisaram para o Bolsonaro, olha, eu falei aqui ontem, eu falei, olha, a Polícia Federal encontrou na casa do Tenente Coronel Cid muita papelada, inúmeros documentos, foram 9 pendrives na casa dele. Para você ter ideia, tinha pendrive até na gaveta da cozinha da sala do Tenente Coronel Cid, tinha documento até no banheiro da casa dele. Esse é o nível, tá? O cara tinha documento em tudo que era lugar, tinham discos rígidos, CDs, eu não sei quem usa CD ainda hoje, mas o Tenente Coronel Cid usava CD. Olha... Tá, tudo que você puder imaginar de provas a Polícia Federal colheu lá. E o que estão dizendo aí é que o Tenente Coronel Cid, nessas mais de 24 horas de depoimento que ele prestou só nos últimos 10 dias, ele explicou para a polícia tudo. Olha, esse documento é sobre isso, esse é sobre aquilo, esse é sobre aquilo. E aí, tentei verificar, mas enfim, o rumor, olha, eu vou falar, a chance de ser verdade é muito grande, tá? Há rumores que eu falo assim, ó, gente, é rumor. Não sei, tal, mas há rumores que eu vou falar, a chance de ser verdade é muito grande, tá? Muito grande. Que em um dos pendrives tinha muita coisa sobre golpe de Estado, mas muita coisa mesmo, era como se fosse o pendrive do golpe. E que ali o Tenente Coronel Cid ficou horas falando sobre esse pendrive, o que é o que, qual o documento que estava ali é sobre o que, qual que é a organização, e que no depoimento dele, o Tenente Coronel Cid, foi por isso que a Polícia Federal está agora com uma nova tese, que era uma tese até meio óbvia, mas que ainda não tinha sido ventilada aí na imprensa, que é a seguinte, há uma organização criminosa, ou ainda há, né, uma organização criminosa. Como assim, Thiago? Uma quadrilha. O que é uma quadrilha, Thiago? Quadrilha são quando você tem mais de 3 pessoas, hoje chama ORCRIM, organização criminosa, mas é o crime que antigamente era a formação de quadrilha. Você tem mais de 3 pessoas, são 4, então por isso quadrilha. Pode ser 4, 10, 5, 10, 50, 100, quadrilha. Tá, aí essa organização criminosa comete mais de um crime. Então se 4 pessoas se juntam para cometer um crime, cometeram um crime apenas. Você pode até colocar ali como formação de quadrilha, até pode, mas dificilmente vai ali ser identificado como organização criminosa, que era um crime só. O caso é que geralmente quando 4 pessoas se unem para fazer um crime, dificilmente cometem um crime só. Vamos falar, não, mas eles foram só assaltar o banco, mas aí tem cárcere privado entrando no meio, que sequestrou alguém, tem não sei o quê, tem arma ilegal, aí quando você vê, é mais de um crime. Então dificilmente entre só uma coisa do Código Penal. Nesse caso, esses criminosos eram os mesmos, com a mesma hierarquia, tinha um chefão, tinha um cara que cuidava mais da finança, tinha um cara que recebia ordens do chefão, tinha quem recebia ordens desse cara, enfim, tinham vários núcleos nessa organização criminosa. E aí eles cometeram não um, nem dois, mas diversos crimes diferentes. E aí o Tenente Coronel Cid e o Max Guilherme, que foi solto, lembre-se, Max Guilherme foi solto no dia 7 de setembro, eles disseram para a Polícia Federal o seguinte, olha, a hierarquia dessa organização criminosa era assim, não sei quem fazer não sei o quê, não sei quem fazer não sei o quê, não sei quem dava ordem para não sei quem, não sei quem, não sei quem, fulano dava ordem para cicrano, esse aqui estava do lado desse, esse estava acima e deram ali detalhes sobre essa hierarquia. O General Cid, que falou por 4 horas, também falou sobre essa hierarquia. Você colocando que são todos uma organização criminosa, o que acontece? Acontece que mesmo se acabar sendo provado que o caso das joias não tem nenhuma relação com o caso do dia 8 de janeiro, esse pessoal, eles têm nessa quadrilha, que cometeu inúmeros crimes, inclusive tentativa de golpe de Estado, muita gente que ainda tem furo privilegiado. Por isso o caso corre no Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento já, só por notícias veiculadas na imprensa, de quase todos os ministros do STF.
Esse caso tem que correr no STF, o caso das joias e qualquer outro caso que envolva o Bolsonaro e essa quadrilha. Sendo a mesma quadrilha, tem que correr no STF, porque é a mesma quadrilha que cometeu ali crimes e que tem gente com foro privilegiado. Saiba disso e saiba identificar quem são esses infiltrados aí, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!